As saudações botânicas, pessoal. Hoje eu tô aqui no horto da UFRN com esse queridão aqui, ó, Bruno Rafael, E aí? doutor em botânica, futuro doutor ainda, É outra coisa. indo para o exterior. E ele vai falar um pouquinho aqui do horto, da importância de se ter produção de mudas local para arborizar, para deixar uma instituição de ensino, no caso aqui a UFRN, mais verde. E ele vai contar um pouco da história do horto e vai falar de como que é o trabalho deles aqui e qual que é a percepção dele a respeito dessa temática de deixar o ambiente de ensino verde. Bruno, e como é que você vê a evolução dessas áreas verdes dentro do campus da UFRN? O que está mudando, o que ainda falta melhorar? Então, tem três pontos importantes. A primeira em relação à proporcionalidade das espécies nativas, que aumentou nos últimos 10 anos. Foi feito um levantamento em 2012, houve um último levantamento feito até pelo Gabriel, lá do Centro de Biociência, e que já se observa essa diferença, essa proporção maior de nativas. O segundo ponto é que, como agora o plantio ele é direcionado, ele diminuiu muito os casos de atrito e acidentes envolvendo a arborização, como com rede elétrica, rede de esgoto, rede de água. E em terceiro, a gente faz também um monitoramento de riscos associados à arborização, que tem algumas árvores que apodrecem, caem, então a gente tem observado os acidentes e nos últimos 10 anos também reduziu bastante esses episódios. Quais são as que mais causam problema, que caem mais? Os que caem mais geralmente eram eucaliptos. Eucalipto. Que esses, no decorrer do tempo, a gente vem retirando, mas com licenciamento ambiental tudo correto. São muito altos e aí o vento acaba derrubando. Isso. E o que causa mais problema com tubulação de esgoto e de água, assim, que tem a raiz mais agressiva? Geralmente são espécies de crescimento muito rápido, como por exemplo o algodoeiro de praia. As pessoas querem logo sombra, mas existe um custo. Então geralmente as raízes são muito agressivas também. Também a gente tem problema com ninfícuos também. E exóticas, são exóticas. E são todas exóticas. Olha só, então a importância de se usar as plantas, né, adaptadas ao local, nativas. Muito bem, então aqui é a produção de mudas do horto da UFRN, tá? É um trabalho muito bonito, a gente tem discutido sobre a importância de ter verde nos espaços de ensino. Isso faz bem para os alunos, faz bem para nossa mente, né, se desestressa, e também para toda a fauna, pensando que o campus está ao lado de uma unidade de conservação importante, que é o Parque Estadual das Dunas, ZPA2. Parabenizar esse cara aqui, ó, que muito é trabalho dele, mérito dele, e fica a dica aí para quem está entrando como professor de biologia, para fazer essa revolução verde aí do bem também nas suas instituições, pensando que não precisa também de material muito sofisticado, né? Aqui é substrato, etc. Dá para ir, claro, melhorando e introduzindo coisas novas. Pessoal, essas mudas aqui são de uma árvore grande, né? Que é a maçaranduba, e o Bruno estava me contando da questão do vandalismo. Mesmo dentro da UFRN, algumas dessas mudas são destruídas, né, Bruno? Conta aí. Exato, a gente tem muitos casos aqui dentro do próprio campus de mudas quebradas, arrancadas e às vezes até chutadas, o que é meio que um absurdo. Então, e por que você acha que num local com um público que tem um conhecimento maior, as pessoas fazem isso contra as plantas? Eu não faço ideia, mas eu acredito que seja uma falta de identidade mesmo. As pessoas meio que veem aquilo como um mato e acabam fazendo de qualquer jeito. Dá chute, passa por cima, pisa, não enxerga que aquilo ali é uma planta que vai prestar serviços, que vai sombrear. Essa aqui é a Córdia superba, baba de boi ou grão de galo. É outra família, tá? Boraginácea ou cordiácea, dependendo do sistema de classificação. E essas daqui graviola, e frutíferas também, ou não? Exato, são frutíferas também. E também para o campus. Exatamente, não são nativas, mas a gente tenta trabalhar com a proporcionalidade, né? E você sabe, assim, se os alunos, eles comem, funcionários, essas frutíferas que estão plantadas no campus, qual que é o... Então, não dá tempo nem de pegar a fruta, né? Sempre alguém já pegou na frente. Então, estão interagindo, com certeza. Então, para escolas públicas, o que você recomendaria de plantio em escolas municipais? Em relação a frutíferas. Frutíferas, nossa, poderia se trabalhar com nativas, com a goiaba, o cambuim, o cambucim, a angélica, a mirciária. Mas com plantas exóticas, que é o caso da graviola, também é uma boa pedida. Uma árvore que é tão grande e dá para coletar o fruto. Beleza. Sem risco.
Então aqui um arbusto frutífero nativo da Mata Atlântica, aqui da região de Natal, que o Bruno está produzindo. Fala aí, Bruno. Então, a gente está indo para outra frente, não produzindo apenas espécies arbóreas, mas também espécies arbustivas, que não sirvam não apenas para a questão ornamental, mas também para uso da população. E para atrair a fauna também, passarinho. Exatamente. Esse é o camboim. Camboim, uma mirtácea. Aí você que está precisando de uma planta nativa para plantar assim num canto de muro, um arbusto com frutos brancos, essa aí é a Angélica, né, Bruno? Exato. E da mesma forma que o camboim, a gente também está introduzindo uma nova produção de arbustos, não só apenas que produzam frutos, que não só para atrair a fauna, como para a população interagir com a flora do campus. Então, olha que legal, pessoal, uma planta do campus, tem aqui do lado no Parque das Dunas, a gente chama ela de Angélica, é a Guetarda angélica, tá? Uma rubiácea, folhas opostas, aqui ó, com estípulo interpeciolar, característico da família, e que vai ter esse serviço aí ambiental forte, né, de interação com a fauna e também de criar essa identidade, pertencimento, reconhecer as plantas do lugar. Atrás ali tão bonitinho. Essas daqui vieram, eu dei a semente para eles, são do campus da UFMG, o pau-ferro lá do Sudeste, e é bem diferente do pau-ferro daqui do Jucá do Nordeste, essa daí cresce mais, então a gente está introduzindo aqui no campus da UFMG para a UFRN a arborização aqui do campus, o pau-ferro. Ó, aqui, esse é o pau-ferro da Caatinga, que se chama Jucá também. Vejam que ele é bem diferente daquele outro que eu mostrei, que veio a semente lá de Minas, tá? Então, a leguminosa, família importante aí na Caatinga, importantíssima, né? Então, aqui, Jucá, aqui, Bruno, Mororó, né? Exatamente. É uma do gênero Bauínia. E aqui em seguida já vem a Catingueira, também uma árvore de médio para pequeno porte, né? Então dá para plantar debaixo de fiação. Dá, é possível, tranquilamente. Ela vai estourando ali 5 metros de altura. No máximo 5 metros. Então essas, pelo menos o Jucá e a Catingueira são opções boas, apesar de serem mais da Caatinga, pega a transição também, mas poderia ser mais usado aqui em Natal, né? Exatamente. Que é essas mudinhas da Carnaúba, gente. Que bonita elas chegando, ó. Fala aí, Bruno, demora para produzir? Então, para o desenvolvimento dela, existem algumas técnicas específicas, como embebição de água por um longo período. A taxa de germinação é relativamente baixa, ali por volta dos 40% a 30%, mas o grande desafio da Carnaúba é o desenvolvimento dela. Depois que planta. Exatamente, no lugar. Porque ela pode demorar para sair daqui coisa de 5 a 6 anos. E então, depois que planta no campo, tem que irrigar, né? Ela gosta de lugar mais úmido. Lugar mais úmido, exatamente. Mas depois que desenvolve, ela vai por si só. Eles falam que é o boi vegetal. Da Carnaúba você aproveita tudo. Então aqui você tá... Essas mudas aqui, elas estão assim meio rasgadas o saco, por quê? Então, essas mudas já saíram do padrão, passou do tempo. Acaba existindo um enovelamento das raízes. Isso não inviabiliza a árvore, mas para o ambiente urbano ela não é legal. Porque como em novela, você tem um atrofiamento das raízes. Então, nesse caso, você acaba transformando uma árvore, se você botar no ambiente urbano, um gigante de pé pequeno. As raízes não se desenvolvem, ela não tem fixação, e isso acaba virando meio que uma bomba relógio, né? Mas aí aproveita para o mato, para recuperar a área degradada. Mas para a área degradada, para a recuperação degradadas em ambientes rurais em que existe um espaço maior. Assim, mais espaço para ela desenvolver, acaba sendo interessante. Porque no ambiente urbano é estressante por assim só. Sim. Então, aqui ele está mostrando essas mudas jovens de uva da praia, uma poligonácea, tem ócrea, que é essa característica aqui, ó. Tá vendo? A base, essa membrana aqui que envolve, além da base do pecíolo, envolve o caule, é uma característica dessa família. E uma coisa legal, Bruno, eu queria que você falasse do substrato. Esses substratos, como está em racionamento econômico, vocês estão usando basicamente o que aqui? Como tá o de recurso, a gente só basicamente está usando areia crua mesmo e o composto que a gente utiliza da poda. A poda que vem a gente tritura e composta, então, igual tá junto na areia. Então é areia e triturado de poda de galho. Então vejam que mesmo com pouco recurso, na escola pública onde vocês forem dar aula, com o solo da própria escola misturando com algum composto orgânico, já é possível fazer. Não estou dizendo que é o ideal, mas é possível fazer.